Aleluia. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos mais uma quarta-feira na casa do Senhor. E eu quero encorajar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. Eu quero ler apenas um trecho do capítulo 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Aleluia. Você que já achou, diga amém. Você que ainda não achou, diga estou procurando. Eu escutei um estou procurando aí sem pressa. Enquanto você procura, eu quero lembrar você, nós na próxima semana já, sei se essa sexta-feira agora, a outra, nós já vamos retornar com as nossas aulas presenciais do nosso curso Raízes. E eu quero, a irmã já deu um glória a Deus ali. Já escutei outros glórias a Deus, graças a Deus. Então nós vamos retomar nossas aulas presenciais. E nós encorajamos você a fazer parte disso. Você que quiser fazer parte, nossas aulas serão às sextas-feiras. Nós temos 2 horários. Depois você pode procurar o Wellington, ele vai te informar melhor. E nós vamos ter um curso sobre o livro de Salmos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o livro de Salmos, mas vamos enfocar bem na parte prática, que é uma característica do nosso curso. Como usar o livro de Salmos para abençoar nossas vidas devocionais, nossas vidas de oração. Então, eu encorajo você a fazer parte disso. Então, você pode procurar o Wellington, fazer a sua inscrição. E na próxima sexta-feira, nós estaremos aqui nas primeiras aulas para fazermos aquilo que o Senhor Jesus também nos mandou fazer. Ele mandou pregar o Evangelho, mas mandou ensinar também. Então, a gente faz as duas coisas. Amém? Você já achou João capítulo 2? Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Vamos orar. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos, sedentos pela Tua Palavra, e nós te pedimos, então, fala conosco, ministra os nossos corações, como já foi falado aqui no ofertório. É o Senhor quem tem a direção para as nossas vidas, é o Senhor quem tem a resposta certa. Então fala conosco, Deus, que toda barreira, que toda resistência, que toda ação maligna caiam por terra, e a Tua Palavra seja pregada com total liberdade, para que produza frutos em nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já teve essa experiência de ir de penetra em uma festa. Lá no prédio onde eu moro, né, eu moro lá desde que nasci, hoje não é mais assim. Hoje em dia, quando você faz uma festa, especialmente nessas casas de festa, você tem pulseira, tem o nome na porta,
quando eu era criança, não era bem assim. Você fazia uma festa e você podia esperar que o prédio todo ia aparecer lá. As crianças do prédio todo iam aparecer ali. Então a nossa previsão de festa era sempre para mais, porque a gente nunca sabia quantas pessoas de fato iriam nas festas. Nesse texto que nós lemos, nós percebemos que alguma coisa deu errado. Eu não sei se eles previram poucas pessoas, ou no caso aqui, eu achei interessante um comentário dizendo que Jesus ele foi com os seus discípulos, aproximadamente mais 5 pessoas. Se você levar 5 pessoas adultas numa festa, pode dar um prejuízo. Imagina numa festa de casamento, no caso aqui de Israel, que ficava uma semana inteira de festividade. Imagina uma semana inteira tu custeando o almoço, a janta, o café da manhã daquele povo todo. E aqui que eu vejo isso de interessante, porque às vezes na nossa vida a gente faz os nossos planejamentos, como já dizia o pastor João, e as coisas às vezes não saem como a gente esperava, algumas surpresas acontecem. E nesse caso aqui, talvez o próprio Senhor Jesus tenha provocado aquela surpresa. Talvez as pessoas que ele levou aumentaram o consumo que eles não esperavam. E é aqui que eu já aprendo algo nas nossas vidas. Tem coisas na vida que é o próprio Cristo que pode provocar as nossas vidas. Mas fique feliz, meu irmão. Se ele está na festa, ele provoca a situação, ele pode provocar um conflito, mas se ele está na festa, ele mesmo restaura, ele mesmo resolve, porque ele é Deus. Então, não sei o que você está vivendo hoje, talvez uma situação inesperada, talvez uma situação que você está incomodado, mas eu quero te dizer uma coisa: em Cristo tem solução. Ainda que seja você que tenha gerado, ou ele mesmo tenha gerado para manifestar a glória dele, o final é sempre o mesmo, a solução. Se eu gerei problema, ou se Cristo gerou para manifestar a glória, o melhor para nós é a solução vem. A bênção vem, o milagre acontece. Então não se desespere nessa noite. Nesse início de ano, talvez as coisas estejam meio que fora do lugar para você. Não se desespere. Cristo está na festa. Cristo está na sua vida. Como diz lá em Oséias, Ele mesmo fez a ferida e Ele mesmo a cura. Ele mesmo permite certas coisas acontecerem e Ele mesmo restaura. Então, nessa noite, em primeiro lugar, descanse o seu coração. Talvez essa situação tão complicada que você esteja vivendo hoje, seja o próprio Cristo manifestando, permitindo na sua vida para que um milagre logo ali na frente aconteça. Então, acalma o seu coração e crie uma expectativa que o milagre já está chegando. Você pode dizer amém, você pode receber essa palavra. O milagre de Deus já está chegando. A solução de Deus já está chegando. Amém? É notável a gente perceber algo nesse texto, porque se você ler o finalzinho do Evangelho de João, lá no capítulo 20, ele vai dizer que o objetivo dele ter escrito esse Evangelho era para gerar fé no coração das pessoas e elas acreditassem que Jesus era de fato o Filho de Deus. E ele escolhe um milagre que para nós é algo estranho. Por quê? Porque Jesus ressuscitou pessoas. Jesus curou, a Bíblia diz que ele fez maravilhas que os olhos nunca viram. E ele escolheu um milagre comum, um milagre natural, vamos dizer assim, para colocar e incluir no rol dos milagres relatados para provar que Jesus era o Cristo. Mas esse milagre ele tem uma característica muito boa, que é um milagre de transformação. A água foi transformada em vinho, mostrando que o poder do Senhor Jesus de transformar as coisas, o poder do Senhor Jesus de fazer algo que isso nenhum ser humano conseguiu reproduzir. Só Deus tem poder de transformar uma substância em outra. Só Deus tem poder de fazer um milagre assim. Então João, ele escolheu esse milagre, relatou, apesar de tantos outros milagres aos nossos olhos extraordinários, mas João relatou isso aqui como
algo que provaria que Jesus era o Messias, que era o Salvador. Então, meu irmão, toda vez que uma pessoa é transformada, circunstâncias são transformadas, isso também prova que Jesus Cristo é o Senhor. Isso também mostra a grandiosidade do Deus a quem servimos. Às vezes nós pensamos que só as curas, só uma ressurreição que prova, não, mas a transformação de situações, como águas paradas, como águas que não têm sabor, em outras muito melhores, isso manifesta a glória de Cristo. E eu acho isso interessante porque João fez questão de relatar isso no seu evangelho para provar a divindade do Senhor. Uma coisa que eu aprendo nesse texto, e que eu acho importante a gente falar aqui, relembrar, o pastor João já tocou nesse assunto, mas no meio daquele problema, no meio daquela circunstância em que faltou o vinho, faltou algo, Maria teve coragem de levar essa situação a Cristo. Era uma situação, querido, natural. Era uma situação que outras pessoas poderiam resolver. Era uma situação que não era uma cura, por exemplo, não era um problema grave, por exemplo, mas era uma situação que Maria levou a Cristo, mostrando para nós que o Senhor, ele, como o pastor João já disse, só reforçar, ele está interessado naquilo que acontece na nossa vida. Ele está interessado se faltou o feijão na sua casa, meu irmão. Ele está interessado se faltou arroz, ele está interessado se de repente está faltando os recursos necessários para você pagar o aluguel. Que às vezes a gente pensa, não, o Senhor só está preocupado se tem almas se convertendo, se tem pessoas sendo curadas. A gente está preocupado com isso também. Mas a gente está preocupado com a sua necessidade, com aquilo que te oprime hoje, com aquilo que te aflige hoje. Então nessa noite eu quero encorajar você, meu irmão. Leve coisas espirituais a Cristo, ore por coisas espirituais a Cristo, mas também vamos clamar por aquilo que é a nossa necessidade, aquilo que está nos machucando hoje, aquilo que está nos preocupando hoje. Amém, meu irmão? Jesus, ele está vivo para isso também. E ele estava presente. E a resposta que ele deu à sua mãe, ele não disse que não ia fazer. Ele só disse que não era chegada a hora. E aqui a gente aprende uma outra coisa. Jesus, ele age na hora que ele quer agir. Ele age na hora certa. Ele não perde o tempo. Ele não perde a oportunidade, ele não perde a hora certa, ele parece até que ele é da nova vida, né? Ele entra sempre pontualmente, igual a gente começa os nossos cultos aqui, a nossa tradição. Então, o Senhor, ele não perdeu a hora. Ele sabia que ele tinha que agir, mas ele não ia agir na hora que Maria queria que ele agisse. Ele iria agir na hora que Deus quisesse que ele agisse. E aqui que ele traz um conforto para nós. Quando nós levamos nossas petições ao Senhor, nossas questões ao Senhor, Deus, ele vai agir na hora certa. Ele não vai deixar de agir na sua vida, querido. Às vezes, a gente tem uma urgência de achar que tem que ser na hora que a gente quer. Às vezes, nós somos levados pelas circunstâncias e pressionados por elas. A gente fica angustiado, a gente quer se ver livre daquilo. Mas Jesus, ele não vai agir pressionado pelas circunstâncias. Ele não vai agir pressionado pelas minhas e as suas emoções. Ele vai agir na hora certa, porque a hora certa é a hora do milagre nas nossas vidas, é a hora que a gente aprende, é a hora que a gente cresce. Se tudo aquilo que a gente pedir para o Senhor, Ele nos der, a gente não aprende a lidar com o estresse, a gente não aprende a lidar com a espera, a gente não aprende a controlar nossas emoções no meio das aflições e circunstâncias. A gente vive crente desesperado, que qualquer notícia ruim já nos desespera e nos abala. Então, às vezes, Deus espera um pouquinho para agir nas nossas vidas, que é para a gente aprender domínio próprio, que é para a gente aprender que é Ele quem está no controle, que é para a gente aprender a dominar nossas emoções no meio das aflições, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando essas coisas já não estão mais no meu controle. É fácil esperar, queridos. Eu ainda estou aprendendo, igual a você.
Mas tenha certeza, Deus nunca nos faz esperar além do necessário, só para nos punir. Não. O tempo de espera é sempre para crescimento. O tempo de espera é sempre para amadurecimento, nunca para te punir, nunca para o mal vir sobre a sua vida. Guarde isso no seu coração. Versículo 5 nos diz, Maria dá uma dica, apesar da resposta do Senhor Jesus, dizendo, ainda não é chegada a hora, Maria deixa uma dica, olha, façam o que ele mandar. Como que dizendo, a hora que chegar o momento de agir, obedeçam a ele. A hora de chegar o momento de agir, façam alguma coisa. E aqui que ele traz uma lição muito importante para nós. Porque a gente acha que todas as situações e circunstâncias que vêm até as nossas vidas, que às vezes até são desagradáveis, que Deus vai resolver tudo num passe de poder, não vou dizer mágica, mas uma manifestação de poder dele simplesmente. Mas a maioria das vezes nos exige uma atitude, uma participação, um envolvimento. Diante das faltas que você pode estar vivendo hoje, diante das situações complicadas que podem estar batendo à sua porta, existe em você uma disponibilidade, uma disposição para agir quando chegar a hora. Silêncio na igreja. Nós queremos que Deus faça um milagre, nós queremos que Deus mude as situações, nós queremos que a nossa hora chegue, mas na hora que a hora chega, tem uma disposição em mim para fazer algo? Tem que ter, meu irmão, mas nem sempre tem. E é aí onde trava o milagre. Quando Maria falou com Cristo, não era a hora, mas a hora que chegasse, tinha que ter as pessoas disponíveis para fazer o que o Senhor mandasse. Nesta noite tem pessoas disponíveis para fazer o que o Senhor mandar, quando a hora do milagre chegar, quando a hora da bênção, quando a hora da vitória chegar. Porque se não tivesse ninguém disponível, iria chegar a hora do milagre, o que ia acontecer? Nada. Ninguém ia fazer nada, nada iria acontecer. Por que não se vê tantos milagres hoje? Muito por causa disso. Porque na hora do milagre, cadê pessoas disponíveis para crer? Cadê pessoas disponíveis para fazer? Cadê pessoas disponíveis e com disposição para obedecerem ao Senhor naquilo que Ele mandar? A gente trava. A gente quer que Deus converta todas as pessoas, mas na hora do milagre, na hora de converter, quem é que vai pregar? Ah, não, agora eu não posso. Ah, não, não vou pregar no presídio. Ah, não, aquele ali, ele é mau, ele é bandido. Ah, não, aquele ali eu vou ter que perdoar para poder pregar para ele, porque eu estou... Aí a gente trava o milagre. A gente trava a manifestação de Deus. Nessa noite, Deus quer mudar as coisas da água para o vinho na sua vida. Diga amém. Diga graças a Deus. Mudar da água para o vinho quer dizer mudar para melhor. Quer dizer trazer vida. Quer dizer trazer sabor. Quer dizer trazer alegria. Mas que haja disposição em nossos corações para isso. Deixa eu prosseguir, senão hoje o culto é mais apertado. Versículo 7 nos mostra que o Senhor deu uma ordem para aqueles homens: encham as talhas de água. O texto não é claro em dizer se as talhas já estavam vazias ou não, mas certamente tinham sido utilizadas. Essas talhas, elas serviam para se cumprir, vamos dizer assim, a religiosidade dos judeus. Eles tinham todo um cerimonialismo para comer, para estarem juntos, tinham que lavar as suas mãos. Então, imagina uma festa com várias pessoas por vários dias, a água já devia estar acabando ali. Então, Jesus manda encher aquelas talhas que eram usadas para lavar as mãos dos judeus. Aproximadamente 600 litros. Você leu aí 6 vezes 100 litros? 600 litros. Lembrando que naquela época não tinha bomba d'água. Não era só apertar um botão que ia jogar água lá dentro. Lembrando que naquele tempo também não tinha balde de plástico. Porque você carregar um balde de plástico, o balde pesa, sei lá, 200 gramas. Não sei quanto é que pesa um balde de plástico. Naquela época, para você encher, era enchido com vasos de barro. Você já carregou um vaso de barro?
Só o vaso já é pesado, né, minha irmã? Só para carregar o vaso tem que ter disposição. Imagina cheio d'água aquilo ali. E a gente não tem a distância de onde estava essa fonte de água. Então, imagina o esforço que aqueles homens não fizeram para encher aquelas talhas todas de água. Aproximadamente 600 litros. E às vezes, queridos, nós, ao observarmos aquilo que Deus nos pede, e aqui eu queria que você redobrasse sua atenção, às vezes aquilo que Deus nos pede nos parece muito esforço e sofrimento. Ainda bem que uma irmã concordou, não sei quem, mas ainda bem que uma irmã concordou. Nos parece muito esforço. Por que eu tenho que passar por isso tudo? A pessoa já me feriu, vou ter que perdoar de novo. Imagina quantas voltas aqueles homens não fizeram. Vai lá, pega água atrás de volta. Vai lá, pega água atrás de volta. Por que eu tenho que fazer isso de novo? Me esforçar de novo. Vou ter que ajudar de novo. Vou ter que fazer de novo. Que esforço, que cansaço, para que isso tudo? E às vezes isso é uma barreira para que nós façamos aquilo que é para ser feito. Especialmente no caso desses homens, porque até então Jesus falou o que queria fazer com aquela água? Não. O problema era a falta de vinho, e Jesus manda encher as talhas de água. Imagina a cabeça daqueles homens. Estou enchendo isso aqui para dar banho no pessoal. Estou enchendo isso aqui para nada. Você não se sente assim às vezes? Eu estou vindo aqui a todos os cultos e nada acontece na minha vida. Eu estou orando, pastor, estou jejuando. E as coisas não mudaram, parece até que pioraram. Às vezes, que a gente vive no Evangelho, e a gente faz as coisas, e acha que estamos fazendo muito, estamos sobrecarregados naquilo que o Senhor Jesus está nos pedindo para fazer. Especialmente quando a gente está fazendo sem entender ou saber qual vai ser o resultado final. Porque se eles soubessem que a água seria transformada em vinho, até poderiam estar felizes. Quando acabar isso aqui, ainda vou tomar pelo menos uma tacinha. Mas não. Eles estavam trabalhando, sem saber qual seria o resultado final. E aqui, queridos, eu quero que você preste muita atenção. Primeira coisa que eu queria falar para você, e que tem que estar enraizado no seu coração, é que Deus tem sempre o melhor para você. Deus tem sempre o melhor, querido. Deus nunca vai pedir algo para você que seja o seu mal. Eu gosto do texto de Jeremias 29, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. O pensamento de Deus para mim e para você é de paz, é de bênção, é trazer o melhor, nunca é o pior. Seja qual for o esforço que Deus esteja te pedindo hoje, é você se esforçar para te dar o melhor, querido. Eu gosto do texto de Tiago, capítulo 1 também, que diz que Deus ele não pode ser tentado pelo mal. Então, o pensamento de fazer o mal a alguém não chega nem na cabeça de Deus, querido, porque a natureza de Deus o leva sempre para fazer o bem pelas pessoas. O bem, especialmente por nós que já cremos em Cristo, ele é levado sempre pelo bem. Então, eu não sei qual é o esforço que você está tendo que fazer hoje. Eu não sei qual é o esforço que Deus está exigindo a você fazer hoje, mas eu quero te trazer uma boa notícia. É para o seu bem, você vai receber coisas boas, esse esforço, essa obediência, trará frutos bons sobre a sua vida que você nem imagina. Continua fazendo, meu irmão, continua carregando a água, continua enchendo as talhas, porque vem vinho novo, vem bênção, vem alegria, vem restauração, vem restituição para a sua vida. Diga amém. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Encher as talhas de água deu trabalho? Vou perguntar mais uma vez, que acho que os irmãos não tiveram a noção do trabalho que deu. Na casa da minha avó, eu lembro que minha avó contava isso, eu não vivi isso. Mas na casa da minha avó tinha uma caixa d'água que ficava em cima da casa, mas lá tinha problemas de abastecimento. Então tinha uma cisterna embaixo e a caixa d'água em cima. E não tinha bomba na época dela.
Minha avó teve que carregar muito balde d'água. Pegava o balde lá embaixo, subia na casa e jogava na caixa d'água. Então, o que era um trabalho, é esforço, é cansativo. Mas deixa eu te falar algo. Isso você pode fazer? Carregar um balde d'água? Agora, quando Cristo transformou a água em vinho, vamos agora pensar. Carregar um balde d'água, um vaso de barro de água, eu consigo. Mas produzir vinho é muito mais difícil. Para produzir vinho, você tem que ter, por exemplo, uma terra. E não pode ser qualquer terra, não pode ser uma terra na praia do Flamengo ali, não produz uvas. Depois de você ter a terra, você tem que produzir uvas. Depois de produzir as uvas, você tem que amassar as uvas, esperar um tempo, depois guardar em tonéis, lá, seja lá qual for o tonel que você vai usar, para fermentar o vinho, para que o vinho ficasse bom, ficasse pronto, e depois servi-lo. Então só aí você já percebe que o milagre que Jesus fez na vida, naquela situação, naquela circunstância, transformando a água em vinho, apesar de ter sido um grande esforço para aqueles homens carregar as águas, o esforço deles em carregar água nem se compara com o esforço que seria para produzir o vinho. Você concorda comigo? Então aqui a gente já aprende uma coisa. Aquilo que Jesus está pedindo para mim e para você fazermos, que a gente acha que não aguenta mais, nem se compara com tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Porque aquilo que Ele vai fazer é muito maior, vai ampliar muito mais, vai trazer crescimento muito maior, vai trazer coisa muito melhor para nós. O pouco que nós estamos fazendo não se compara com o muito que Deus vai fazer. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é que aquilo que eu dei para Cristo, que no caso foi a água, nem se compara em valor àquilo que eu recebi. Quanto é que custa, querido, uma garrafa d'água no mercado? Essas de 1,5 litro está aí por volta de R$2, querido. Quanto é que custa uma garrafa de vinho com 980, 700 ml? Eu não sou muito entendedor de vinho, mas se você olhar nesse comercialzinho do Guanabara, que não é nem um vinho tão bom assim, é tudo 60, 40, um vinho nem tão bom. Tem garrafa de vinho que custa de $900 a $1.000. Convertendo hoje dá R$5.500 mais ou menos uma garrafa de vinho. Aquilo que eu dei, aquilo que eles trouxeram para Cristo, foi água, queridos. Mas aquilo que eles receberam de Cristo foi um vinho. E foi o vinho da melhor qualidade. Meu irmão, aquilo que a gente leva para Cristo são os nossos problemas, são as nossas aflições, os nossos pecados. Mas quando a gente volta de Cristo, a gente volta curado, a gente volta salvo, a gente volta liberto, a gente volta restaurado, encorajado, animado. A gente entra na presença de Deus como bastardo e volta como filho e aceito, porque recebemos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Então, meu irmão, fique feliz nessa noite por aquilo que Jesus está pedindo a você, porque aquilo que Ele vai acrescentar na sua vida é algo de muito mais valor, que você nunca conseguiria alcançar com os seus próprios méritos, com a sua capacidade, com o seu dinheiro, mas pela graça do Senhor vai chegar até você, pela mão de Deus vai chegar até você. Aleluia! 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 Presta atenção aqui, queridos. Deus, Ele faz isso. Deus tem poder para fazer isso. Mudar aquilo que a gente oferece, que é algo mais simples, algo mais básico que um ser humano pode fazer, que é oferecer um copo d'água para alguém. Ele consegue transformar aquilo que a gente oferece em algo muito melhor. A água, querido, é um elemento sem cor. Você lembra lá das suas aulas do primário lá? Sem cor, sem cheiro, sem sabor,
Vinho é exatamente o contrário. É uma das bebidas com a cor mais forte, mais características. Tem um cheiro característico, os enólogos que entendem de vinho, antes de beber eles cheiram. Dizem que tem diferença, eu não tenho a menor noção disso, mas eles cheiram. E tem todo um sabor peculiar o vinho. Nessa noite, meu irmão, o que é que a gente pensa que não pode ser transformado nas nossas vidas? O que é que a gente olha na nossa vida hoje como uma água? Não tem mais vida, não tem mais sabor, não tem mais sabor, não tem odor, não tem mais graça. Nós vemos nesse texto, queridos, que aquilo que foi colocado nas talhas, o Senhor transformou. Operou um grande milagre, mudando aquela água em vinho, transformando uma situação em uma outra completamente diferente para a glória do nome dele. Então quero que você preste atenção. A água que foi transformada estava dentro das talhas. Alguém viu como foi transformado? Não. Mas houve uma transformação. Aonde Deus quer transformar, querido, é o que está dentro de nós. Aquilo que de repente ninguém vê. Frustrações que estão em nossos corações que ninguém sabe. Pecados que nos assediam, como diz a Bíblia, tenazmente, tentam colar em nós diariamente. Defeitos em nosso caráter que todos aqui têm, eu sou o primeiro a reconhecer que tenho, e que Deus precisa tratar, queridos. São águas que nós apresentamos a Ele para que Ele transforme num vinho que venha trazer bênção, que venha glorificar o nome dEle. Preste atenção, que uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é que aquilo que demoraria anos para se resolveu no momento de ação de Deus. Quanto tempo custa para você produzir um bom vinho? Anos. Mas uma manifestação de Deus, uma palavra de Deus, e aquilo se resolveu em um instante. Nós estamos vivendo aqui tempos em que pessoas, por exemplo, pegaram Covid. A gente escuta aí os noticiários, a pessoa teve 50% do pulmão comprometido. Vai demorar 3 meses, 6 meses para se recuperar totalmente. Uma palavra de Deus hoje, e essa situação muda. Conflitos familiares que estão presentes, queridos, e a gente pensa, para resolver esse problema familiar, só não sei quantos anos, só muita conversa, só muito dinheiro para atenuar as partes. Mas se Jesus entrar com poder, querido, aquilo que está demorando, aquilo que está arrastado, aquilo que está parado, aquilo que está como uma água, Deus vai transformar e vai trazer vida, vai trazer cura, vai curar seu casamento, vai curar sua família, vai curar seu relacionamento familiar com seus filhos, com seus pais. O poder de Deus se manifestando, tudo muda, querido. Um comportamento muda. Eu me converti, mas não consigo parar de fumar. Conheci muitas pessoas assim, conversei com muitas pessoas assim. Estavam na igreja, estavam servindo, mas não conseguiam parar de fumar. Não consigo parar de assistir pornografia, pastor. Eu estou na igreja, eu estou fiel, mas isso me aprisiona ainda, meu irmão. Uma palavra do Senhor, e esses comportamentos que te aprisionam podem ser completamente transformados pela graça de Deus, pelo poder da palavra. Nós precisamos, como igreja, voltarmos a acreditar no poder da palavra de Deus, querido. Porque se eu não acreditar no poder dessa palavra, tudo que nós fazemos é pelo poder da palavra. Nós cremos que as pessoas mudam pelo poder da palavra. Se nós tirarmos essa fé no poder que a palavra tem de transformar o ser humano, a gente vive conforme o mundo diz que temos que viver. Mas quando nós cremos no poder da palavra, de transformar o coração do homem, de fazer dele de fato uma nova criatura, transformada pelo poder do Evangelho, a nossa vida muda, querido. Não só a vida dos outros vai mudar, mas a nossa vida muda. Nessa noite, Deus quer transformar
as águas que estão em nossos corações, pelo vinho, o vinho da melhor qualidade, para nos tirar dessas tristezas que nós carregamos, dessas mágoas, dessas angústias, dessas frustrações, dessas decepções que a vida nos traz, e nos levar para um tempo de regozijo, de alegria, de satisfação na presença de Deus por aquilo que Ele fez e faz por nós. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto, para eu já caminhar para o final, como eu disse, querida, aquelas talhas, elas eram usadas para as purificações. Cerimoniais judaicos que eram feitos para lavar as mãos, lavar alguns utensílios, para cumprirem a religiosidade deles. Quando Cristo transformou a água em vinho, aquelas talhas perderam aquela utilidade de servirem para purificações e passou a servir para uma outra coisa. E é aqui, querido, que eu quero que você aprenda algo. Não tem como nós sermos transformados por Cristo e mantermos as mesmas coisas. Tem coisas que tem que ficar para trás. Tem coisas que a gente não pode carregar junto. Tem coisas que, para viver o novo de Deus, temos que deixar o antigo para trás. E aqui eu quero pegar a mensagem do pastor João, do pastor Roberto, que pregaram aqui para nós, usando o exemplo da lagarta. A lagarta, ela sofre uma metamorfose. Quando a lagarta é lagarta, ela come as folhas, ela come as flores. Quando a lagarta se transforma em borboleta, ela deixa de comer flores e folhas e ela passa a não só cuidar, vamos dizer assim, entre aspas, das flores, como passa a ser um instrumento para que as árvores cresçam, para que as florestas aumentem, para a polinização e crescimento da floresta, das flores, das árvores. Então, o propósito dela como lagarta é totalmente transformado quando ela se torna borboleta. Ela não leva aquele fardo do passado para viver o novo que ela tem para frente. Para viver o vinho, querido, tem que deixar para trás a religiosidade da água. No caso aqui de Israel, para eles viverem o Novo Testamento com Cristo, tinham que deixar para trás o Antigo Testamento, que era o símbolo da água. Para eu viver uma nova vida com Cristo hoje, eu tenho que deixar para trás velhos hábitos, velhos coisas que eu fazia, velhos modos de pensar. Isso é um conflito na igreja hoje, porque a gente quer vir à igreja. A gente quer chegar aqui e dar glória a Deus e aleluia. A gente quer ser salvo. Mas a gente quer ser salvo mantendo os mesmos padrões que nós tínhamos antes. A gente quer ser salvo, mas daquela porta para fora eu continuo falando palavrão, continuo cobiçando a mulher dos outros, continuo adulterando, continuo roubando, enganando as pessoas, continuo mentindo. Diga para o teu irmão, esse padrão não te pertence mais, meu irmão, agora você é de Jesus. A nova vida em Cristo, querido, tem muito mais para nós. A gente fica pensando, não vou abrir mão desse padrão porque eu aprendi assim. E sabe por que a gente fala isso? Porque a gente não tem noção de como o novo padrão que Jesus tem para nós é muito melhor. É como água e vinho. Não, eu estou com um copo d'água aqui e não vou abrir mão. Mas o vinho é muito melhor. E a gente está preso àquele vinho, a gente está preso àquilo que a gente aprendeu, a gente está preso àquele costume. Deus está dizendo, larga isso aí. Porque aquilo que eu tenho é muito melhor. Larga esse pensamento, larga esse costume, larga essa obra, larga essa forma de agir, para com isso, larga esse pecado. Porque a vida que eu tenho para você é muito melhor. E não tem como a gente juntar as duas coisas. Preste atenção nisso. Não tem como juntarmos as duas coisas. Ou eu vivo o vinho melhor que Deus tem, ou eu vivo com a água. As talhas eram uma só. Ou tinha água ou tinha vinho, meu irmão. Não tinha como misturar. Nessa noite, Deus tem o melhor para nós. Deus pode transformar o ano de 2020, que foi difícil para nós, em um 2021 muito melhor.
Deus pode transformar, querido, as lutas e situações que nós estamos enfrentando hoje em vitórias, que vão trazer glória para o nome dele, como diz o texto. Mas eu preciso largar aquilo que tem que ficar para trás. Não posso ficar aprisionado às coisas que deixam para trás. Tenho que avançar para aquilo que Deus tem para mim, para aquilo que Deus tem para você. Amém? Para eu terminar, vou terminar só com isso. Esse texto, ele me mostra algo muito importante, querido. As pessoas que estavam na festa, a grande maioria delas, não tinha a menor noção do que estava acontecendo. As pessoas que estavam na festa só estavam, comendo e bebendo. Mas não tinha a menor noção da luta que estava acontecendo e do grande milagre que Deus fez. E a nossa vida, querido, muitas vezes é assim. As pessoas que nos veem, muitas vezes não sabem o conflito que você está passando hoje. As pessoas que nos veem, muitas vezes não sabem as lutas que você já passou para ser essa pessoa abençoada que você é hoje. Quem te vê hoje vê que você está muito melhor do que o que você era antes. Diga graças a Deus por isso. Já veja um pouquinho de vinho na sua vida. Diga amém. Vinho de Deus, tá? Não é vinho de Deus, transformação de Deus. Aquelas pessoas não viram o que estava acontecendo. Não sabiam o menor esforço que estava sendo feito para que o milagre acontecesse. Mas elas desfrutaram do milagre que estava acontecendo naquele lugar. E assim também vai ser na minha vida e na sua vida, meu irmão. Tem pessoas que não sabem, e não é nem para saber as lutas que você está passando. Tem pessoas que nem sabem que tua vida estava quase para ser envergonhada se Jesus não agisse. Que o teu ministério estava quase para afundar se Jesus não agisse. Mas ele agiu na hora certa. Ele estendeu a mão na hora certa. Ele fez um milagre na hora certa. Para que você não fosse envergonhado. Para te levantar, para te abençoar, para trazer vida. Você chegou aqui talvez pensando, eu vou desistir. Para mim acabou. E Deus está dizendo, não, ainda tem muita vida de Deus para você, ainda tem muita graça de Deus para o teu ministério, ainda tem muito milagre para acontecer através da sua vida. Aqueles que vão ver a sua vida, vão ver milagres acontecendo através de você, pela operação que eu estou fazendo na tua vida hoje. Receba essa palavra como palavra de Deus para a sua vida, meu irmão. Aleluia! Pessoas que não estão vendo, que não viram, mas vão desfrutar do milagre de Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Eu quero fazer 2 orações rápidas aqui com você. Primeira oração. Uma área da sua vida que você quer que Deus transforme. Feche seus olhos, deixa eu falar com você. Enquanto você fecha seus olhos, se liga aí com Deus. Uma área da sua vida que você quer que Deus transforme. Por que só uma, pastor? Para você focar. Porque senão se eu não falar uma, você vai pensar assim, se eu transformar todas as áreas da minha vida. Não. Não é assim que funciona. Maria apresentou um problema específico. Faltou vinho. Apresenta uma coisa específica que você quer que Deus mude nesse 2021. Ainda que aos seus olhos seja impossível. Feche seus olhos, vamos orar, Pai. Nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus que, como diz a Bíblia, Pedro, antes da crucificação, antes do batismo do Espírito Santo, não tinha nem coragem para acompanhar o Senhor Jesus para ir para Jerusalém. Mas depois de batizado e cheio do teu Santo Espírito, foi transformado em um novo homem, ao ponto de ir no meio da cidade de Jerusalém e pregar, falando abertamente acerca de Jesus. O grande apóstolo Paulo, Pai, um homem que perseguia a igreja, mas que depois de ter um encontro com Cristo, foi completamente transformado. De Saulo, que quer dizer grande, em Paulo, que quer dizer pequeno. E se tornou o menor de todos os homens, para ser o maior missionário que a igreja já teve. Eu não sei qual é a situação, não sei qual é o problema, não sei qual é a área da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que ela está apresentando ao Senhor. Mas nós cremos no teu poder, no poder da tua palavra,
de transformar o ser humano, de transformar o nosso caráter, de transformar temperamentos e personalidades, de transformar, Pai, aquilo que aos nossos olhos entristece ao Senhor, e fazer com que isso seja transformado completamente, como da água para o vinho, numa coisa que tenha vida, numa característica que venha para a glória do Teu nome e ser usado para o Teu reino. Então, Pai, transforma nossas vidas, transforma os nossos caráteres, transforma os nossos corações, transforma as nossas mentes, pecados que tenazmente nos assediam, Senhor, que são constantes tentações sobre nós, nos ajuda a vencê-los, ó Pai, nos ajuda, Pai, a subjugar, Deus, a nossa carnalidade, subjugar as nossas vontades, para fazermos aquilo que o Senhor nos mandar, porque nós temos a certeza que aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor. Assim eu oro, Pai, entregando cada pessoa que está aqui, que está nos assistindo, nas Tuas mãos. Você que está aqui ainda, meu irmão, mais uma oração breve. Apresente uma situação. Assim como aquela mulher, Maria, apresentou a Cristo uma situação específica. Apresente uma circunstância da sua vida, uma circunstância que você quer ver uma mudança, uma necessidade que você quer ver suprida, como era o texto. Vamos orar, Pai. Nós queremos apresentar também não somente as nossas vidas, mas queremos apresentar circunstâncias. Coisas, Pai, que nós vivemos hoje. Situações e circunstâncias que nós vivemos e que nós queremos uma mudança da parte do Senhor. Não sabemos como resolver, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem solução para todas as coisas. Faz um milagre, Pai. Muda da água para o vinho relacionamentos. Muda da água para o vinho, Pai, nossa condição financeira. Muitos têm dito aí, a condição financeira do Brasil só daqui a 2025, 2030 para conseguir recuperar, Pai. Eu não sei como é que vai consertar a condição financeira do Brasil, mas eu sei que a condição financeira do meu irmão pode ser consertada esse ano ainda. Basta uma palavra sua e a provisão chega. Basta uma palavra sua e a abundância chega. Como chegou a provisão em abundância nesse texto, Deus. Que chegue, Pai, a provisão em abundância, o milagre em abundância na vida do meu irmão, nas situações e circunstâncias que cada um de nós apresenta. Assim nós oramos com fé e gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Aleluia.